Kathryn Kuhlman nasceu em 9 de maio de 1907, em uma fazenda da família perto de Concórdia, Missouri, Estados Unidos, filha de Emma Valkin Austin e Joseph Kuhlman. Quando ela tinha 2 anos, seu pai construiu uma casa grande na cidade e se mudou para lá com a família, vendendo a propriedade rural. Na época, ela foi descrita como uma garota ruiva, de rosto grande e sardento, e na verdade, ela era a típica garota americana da época. Mas já se destaca pela independência, autoconfiança e forte vontade de fazer as coisas do seu jeito. Catherine tinha 14 anos quando experimentou pela primeira vez o que se chamava renascimento. Ao longo de sua vida, ela contou repetidamente a história de como recebeu e respondeu ao chamado do Espírito Santo. Sua formação religiosa era tradicional e mais espiritual para a época. A igreja que frequentava nunca exigia pessoas recebem a salvação. Sobre aquele dia tão especial, ela escreveu: "Sentei-me ao lado de minha mãe e os ponteiros do relógio indicavam 5 minutos para o meio-dia. Não me lembro do nome do pastor ou de uma palavra que ele pregou, porém, o que aconteceu comigo naquele dia, e foi a coisa mais real que já aconteceu na minha vida. Senti meu corpo começar a tremer, não consegui mais segurar meu livro de poesias, coloquei-o no banquinho e chorei. Sinto o peso do meu pecado e percebo que sou um pecador. Eu me sinto a menor e mais insignificante criatura do mundo, mesmo sendo apenas uma garota de 14 anos. Levantei-me do meu lugar, caminhei até a primeira fila de bancos e sentei-me, chorei muito. De repente, depois de chorar convulsivamente, senti que era a pessoa mais feliz do mundo, e o fardo pesado não pesava mais sobre meus ombros. Eu já passei por algo que nunca me deixou, era uma pessoa nascida de novo e o Espírito Santo fez por mim exatamente o que Jesus disse que ele faria." Catherine conheceu seu pai, com quem ela era muito mais próxima do que sua mãe, quando ela voltou da igreja naquele dia, e ela sorriu e disse: "Papai, Jesus entrou em meu coração, e papai, não compareceu." Emoção, responda simplesmente: "Estou feliz por você." Ela decidiu ir para a igreja batista com seu pai, deixando de lado a igreja metodista que sua mãe frequentava, embora não tivesse certeza se seu pai entendia o que ela estava dizendo ou se ela havia experimentado um novo nascimento. Joseph Kuhlman realmente tinha uma forte aversão pelo padre e nunca se preocupou em esconder sua aversão. Ele só vai à igreja nas férias, ou depois de um tempo para um culto onde sua filha faz uma apresentação especial. Ele é apenas um homem de negócios, não muito religioso. Para Catherine, porém, ir à igreja era tão importante quanto ir trabalhar. Ela transita facilmente entre as denominações, tradicional, pentecostal e até católica, razão pela qual seu ministério se tornou bastante ecumênico. Ela, entretanto, não se fixou em nenhuma dessas denominações e só deu créditos, em seu ministério, a Deus, nosso Pai. A ninguém mais. Embora jovem, Catarina aprendeu 2 lições importantes: ser paciente diante das adversidades e não sucumbir à autopiedade. Muito mais tarde, muitas de suas mensagens foram baseadas em suas experiências pessoais de crescimento espiritual nessas áreas. Para ela, a autopiedade e o egoísmo vêm da mesma raiz. Assim, a partir da puberdade, ela decidiu que não importa o que acontecesse, esses sentimentos secundários não teriam lugar em sua vida. A propósito, ela escreve: "Cuidado com as pessoas que não podem dizer sinto muito, seja sua família, colegas de trabalho ou até mesmo seus funcionários. Você acabará percebendo que essa pessoa é muito egoísta. É por isso que você me ouviu dizer isso 1 milhão de vezes, a única pessoa que Jesus não pode ajudar, a única pessoa que não pode perdoar pecados, é aquela que não diz sinto muito pelos seus pecados, cometi." Então o egoísmo muitas vezes atrai doenças para si própria como se fosse um imã. Catherine aprendeu cedo em sua vida que o egocentrismo e todos os outros pecados que o acompanham, como autopiedade, autoindulgência e até ódio de si mesmo, levam uma pessoa a fazer julgamentos malditos sobre si mesma. Isso impediu a obra do Espírito Santo em sua vida. Ela sempre disse que qualquer um pode experimentar a obra do Espírito Santo em sua vida se estiver disposto a pagar o preço.
E pagar o preço não é uma experiência única, começa com um compromisso, uma determinação de seguir a Cristo todos os dias de nossas vidas. Muitas vezes, ela poderia ter escolhido não se submeter à disciplina do Espírito Santo. Felizmente para o corpo de Cristo hoje, no entanto, Catherine Coleman fez a escolha certa e deu um exemplo para todos nós. O que será que mantém uma pessoa fiel ao seu chamado? A resposta que Catherine dava a essa questão era lealdade. Para ela a palavra lealdade tem bem pouco valor nos dias de hoje, pois ela quase não tem sido praticada. Trata-se de algo que não compreendemos. É como o amor, você só pode entender o amor quando o vê em ação. O amor é algo que você faz e o mesmo se dá em relação à lealdade. Significa fidelidade, significa sujeição, significa devoção. Em outras palavras, a verdadeira lealdade daqueles que são chamados para o ministério é expressa pela decisão deles de nunca se desviarem do chamado de Deus. Não acrescente nada a isso e nem tire nada disso, apenas obedeça. De acordo com Catherine, quando as pessoas começam a se dedicar aos seus próprios interesses, a lealdade delas para com o Senhor volta para elas mesmas. Ela dizia, e meu coração é firme, serei leal ao Senhor a qualquer custo, a qualquer preço. Lealdade é muito mais do que um interesse relástico por alguém ou por alguma coisa. É um compromisso pessoal. Em última análise, significa dizer, aqui estou, pode contar comigo. Eu não o decepcionarei. Esta pílula é a resposta que ela sempre dava em relação à pergunta, o que será que mantém uma pessoa fiel a seu chamado? Em dezembro de 1934, Catherine viveu o primeiro e maior injúria em toda a sua vida. Seu pai sofreu um sério acidente. Ela se encontrava em Denver, no Colorado, e, mesmo em meio a uma cepecial nevasca, pegou o carro e começou a difícil viagem até o Missouri. Dia 30 de dezembro, em meio à viagem, ela conseguiu ligar para a casa de seus pais para saber notícias e dizer que estava quase chegando. A notícia que ela recebeu, entretanto, foi a pior que poderia ter recebido. Seu amado pai tinha acabado de falecer, bem cedo, naquela manhã. Assim, com os olhos em lágrimas, ela seguiu dirigindo pelas estradas cobertas de gelo e chegou à casa. Seu pai já estava sendo velado. Ao ver o caixão, uma grande tristeza e um sentimento de ódio começou a crescer dentro dela, contra o rapaz que, sem nenhuma culpa, tinha atropelado seu pai, causando-lhe a morte. A este respeito, ela escreveu: eu sempre fui uma pessoa muito feliz e papai havia contribuído em muito para que eu fosse assim. Mas, Public Square, ele não estava mais comigo e em seu lugar ficaram estes estranhos sentimentos de medo e ódio. Sentimentos até então desconhecidos para mim. Meu pai o pai mais perfeito que qualquer garota poderia ter. Para mim ele de alguém incapaz de errar. Ele de o meu ideal. Sentada ali, no banco de frente daquela pequena igreja batista eu me recusava a aceitar a morte de papai. Um a um os membros da família se levantaram e se dirigiram para o neighborhood onde estava o caixão, para prestar a última homenagem. Eu fiquei sentada até que o encarregado do enterro se aproximou de mim e me disse: você não gostaria de ver o seu pai mais uma vez? Risque eu feche o caixão? De repente estava eu em pé, na frente da igreja, olhando firme para os ombros de meu pai. Meus olhos não se fixaram em seu rosto, mas em seus ombros. Aqueles ombros onde eu, muitas vezes, estivera debruçada. Inclinei-me sobre o caixão e coloquei minha mão suavemente sobre seus ombros. Tudo que meus dedos acariciaram foram um monte de roupas. Tudo ali, dentro daquele caixão, simplesmente descartável. Muito amado um dia, mas colocado de lado, Public Square, meu querido pai não estava mais ali. Aquela foi a primeira vez que o poder de Cristo ressurreto veio verdadeiramente sobre mim. De repente eu não tinha mais medo da morte e assim que o meu medo desapareceu, também o meu ódio se foi. Public Square eu sabia que papai não havia morrido. Ele estava ali, vivo. Catherine retornou a Denver com um novo entendimento e uma nova compaixão. E,
Logo que ela voltou, seus amigos encontraram um prédio, reformaram e, em maio de 1935 o Tabernáculo do Reavivamento de Denver abriu suas portas, com uma enorme placa, com os dizeres: "Uma oração muda as coisas". O auditório comportava 2.000 pessoas sentadas e o nome do tabernáculo podia ser visto a enorme distância. Nos 4 anos seguintes, milhares de pessoas da região frequentaram as reuniões comandadas por Kathryn Kuhlman naquele neighborhood. Operating System cultos eram realizados todas as noites da semana, com exceção de segunda-feira. Aquele centro de avivamento logo se transformou em uma igreja organizada, contudo não filiado a nenhuma denominação. Algum Hidden depois começaram com a escola dominical e colocaram ônibus para trazer as pessoas às reuniões. O grupo realizava, ainda, trabalhos em prisões e em casas de idosos. Pouco depois, Kathryn começou a apresentar um programa de rádio chamado Sorria, Sempre. A vida de Kathryn Kuhlman passou por conhecidas turbulências. Algumas pessoas têm o hábito de destacar esses momentos difíceis que viveu, em lugar de analisar e destacar o task de sua obra, coisa, aliás, que ainda acontece com alguma frequência. Ela se apaixonou por um homem casado, 8 anos mais velho do que ela, um evangelista chamado Borouges Waltrip. Este acabou se divorciando da esposa e a deixou, com 2 filhos menores, mudando-se para a cidade de Bricklayer City, Iowa, e lá fundou a sua igreja e passou a transmitir um programa radiofônico, direto da própria igreja. Kathryn veio para a cidade para ajudá-lo a levantar fundos para o seu ministério. Ela chamava Waltrip de Mister e não demorou para que o envolvimento romântico dos dois viesse a público. Amigos da cidade de Denver a aconselharam a não se casar com aquele homem, mas ela seguiu em frente. Em outubro de 1938 anunciou para sua congregação em Denver que decidirá unir seu ministério ao de Sun, em Bricklayer City. E 2 dias depois, ela casou-se com Waltrip em uma cerimônia considerada secreta. Kathryn acreditou na história muito bem contada por Sun, que dizia ter sido abandonado pela esposa. A maioria das pessoas, porém, tinha certeza de que o que aconteceu foi um terrível golpe do baú. Sun, falido e com muitas dívidas, amava mesmo o período de extrema habilidade que tinha Kathryn de atrair pessoas e levantar recursos financeiros. Por causa dessa intempestiva união, a obra que Kathryn havia construído com tanto empenho durante os últimos 5 anos rapidamente se desintegrou e o rebanho se dispersou. Kathryn perdeu sua igreja, seus amigos mais chegados e o seu ministério. Até mesmo seu relacionamento com Deus foi prejudicado, pois ela colocou Mr. Waltrip e seus desejos acima de sua paixão pelo Senhor. Kathryn Kuhlman mostrou-se, na verdade, como uma mulher, um ser humano sujeito às mesmas tentações de qualquer mortal. Enfrentou olhares atravessados, preconceitos, rejeição e precisou de uma enorme fé e de uma determinação obstinada para consertar seu erro e restaurar seu ministério. As falhas que cometeu serviram para alertá-la para uma enorme revelação, que passou a ser percebida em sermões, a respeito de tentação, perdão e vitória. Isto, todavia, não se deu de um momento para outro. Afinal, foram 6 anos de casamento com Sun, além de outros 2, um all-out de 8 anos, para voltar a seu ministério em vida indispensável e superar a crise inside que nela se instalara. Em uma das raras oportunidades em que falou a respeito daqueles anos, ela disse: "Eu tive de fazer uma escolha, serviria ao homem que eu amava ou a Deus?" Eu sabia que não poderia servir a Deus e continuar vivendo com Sun. Ninguém jamais conhecerá a dor de sentir-se morrendo como eu a conheço, pois o meu love por ele é maior do que o meu love pela própria vida. E, por algum bit, creio que cheguei a amá-lo mais do que a Deus. Entretanto, finalmente, eu disse a ele que precisava deixá-lo, pois o Senhor nunca havia me liberado do meu chamado inicial. Não time só a questão de viver com ele, mas a de ter que viver com a minha consciência e o peso que o Espírito Santo colocava em mim período quase insuportável. Eu já estava cansada de ficar justificando a mim mesma. Desde o momento em que Kathryn Kuhlman tomou a decisão de se separar daquele homem,
deixar a triste situação para trás e retomar o seu ministério, ela não vacilou um só instante, nunca mais tornou a ver Mister e nunca mais se desviou do caminho que o Senhor havia preparado para ela. Catherine teve a sua vida com Deus totalmente restaurada e as bênçãos de Deus voltaram à sua vida. Em 1946 Catherine foi convidada para ministrar uma série de reuniões no Tabernáculo do Evangelho, na cidade de Franklin, Pensilvânia. O Neighborhood já período bastante conhecido e tinha capacidade para 1.500 pessoas sentadas. Nas reuniões em que ela se apresentava, a presença do Espírito Santo período tão intensa que ela praticamente nem se lembrava dos últimos anos conturbados de sua vida. Naquela oportunidade, fim da Segunda Guerra Mundial, um grande avivamento de cura divina estava no auge. Curas maravilhosas aconteciam através do ministério de homens como Oral Roberts, William Branham e Jack Coe. Nessa época Catherine orava para as pessoas receberem a salvação, mas já começava também a orar pelos enfermos e impor suas mãos para que fossem curados. Ela não se sentia muito à vontade com o termo curadores pela fé, mas, mesmo assim, frequentava essas reuniões de cura na esperança de aprender mais a respeito desse fenômeno de Deus. Ela não tinha a menor ideia de que um ministério de cura iria conferir a ela fama internacional. A partir do momento em que Catherine viu na palavra de Deus que a cura divina estava à disposição do crente exatamente como a salvação, ela começou a entender o relacionamento do cristão com o Espírito Santo. Assim, em 1947 ela começou a ensinar sobre o Espírito de Deus. Algumas coisas que ela disse durante a primeira noite de ensino foram revelações até mesmo para ela. A segunda noite de reuniões foi uma ocasião muito significativa, quando uma pessoa ali presente deu o testemunho de que tinha sido curada em uma de suas reuniões. Uma mulher se levantou e contou que, enquanto Catherine pregava na noite fronte, ela havia sido curada, sem que ninguém lhe impusesse as mãos e sem que Catherine ao menos soubesse o que estava acontecendo. A mulher afirmou ter sido curada de um câncer e disse ainda que, antes de ir à reunião testemunhar, passou pelo seu médico para que ele confirmasse a sua cura. No domingo seguinte, após esse testemunho, um segundo milagre aconteceu. Um veterano da Primeira Guerra Mundial que, em virtude de um acidente moderno havia perdido a visão de um olho, atingido por um estilhaço de ferro quente cujo segundo olho havia sido declarado legalmente cego, recuperou 85% da capacidade de visão do olho danificado e toda a visão do segundo olho. Uma vez que curas e milagres começaram a aparecer, as multidões aumentavam no tabernáculo, pois Deus começava a prosperar grandemente o ministério de Catherine. Como o sucesso sempre atrai inveja, adversários se levantaram no sentido de enfraquecer a obra e o fluir do Espírito Santo no ministério dela. Um desses, M.J. Maloney, do Conselho Curador do Tabernáculo, insistia que deveria receber uma porcentagem de toda a renda oferida, com o que não concordava Catherine. O tabernáculo foi lacrado e os amigos de Catherine se reuniram, compraram uma velha pista de patinação e lá fundaram o Templo da Fé, com o dobro da capacidade do tabernáculo. Grandes reuniões de cura divina continuaram sendo realizadas naquele ringue de patinação reformado e outros locais acabaram sendo inaugurados nas cidades vizinhas. Finalmente, o Espírito Santo havia encontrado um ministério que não iria tentar receber créditos nem comissão pelos seus feitos e nem a glória pelos resultados maravilhosos de sua operação. As curas aconteciam e se sucediam em qualquer lugar do auditório enquanto as pessoas estavam em seus assentos, olhando para o alto e focando sua atenção em Jesus. Em 1950 um ministério mundial começou a se desenvolver, porém, alguns anos mais tarde, Catherine, que havia se mudado para Pittsburgh onde viveu até a sua morte, afirmou que Deus não a havia chamado para construir igrejas e que seu ministério não poderia ficar confinado a algum prédio. Para ela, alguns, até, poderiam ser chamados para construir prédios, mas ela, com certeza, não de um deles. A Fundação Catherine Kuhlman sustentava pastores nacionais em mais de 20 igrejas localizadas em campos missionários no Outside. Muitos a chamavam de pastora, por causa do love e do respeito que tinham por ela, mas Catherine nunca foi ordenada ao ministério e nunca se fixou em uma determinada igreja ou congregação. Ela caminhou sempre na simplicidade de ser apenas uma serva do Senhor.
Um exemplo que ela buscou seguir foi o de Aimee Semple McPherson, fundadora da Igreja do Evangelho Quadrangular. Quando esta fundou o Templo Angelus, no período de sua maior popularidade, Catherine estava lá. Embora nunca tenha conhecido pessoalmente Aimee, os efeitos de seu ministério marcaram Catherine, embora houvesse diferença entre as duas. Aimee ensinava que as pessoas deveriam buscar o batismo no Espírito Santo. Catherine entendia que buscar esse batismo piro de uma prática que provocava divisão. Ela piro de pentecostal, mas não fazia disso um ponto de discursos. As ondas curtas do rádio, antigamente, eram um meio potente de se comunicar com o mundo. E as mensagens de Catherine foram ouvidas nos Estados Unidos e em muitos lugares além da mídia através dessas ondas. A América mal podia esperar que seu programa começasse. Operating System programas não tinham tom religioso ou enfadonho. Suas palavras eram sempre de encorajamento aos ouvintes que se encontravam necessitados, doentes ou preocupados. Com frequência ela soltava uma risadinha, fazendo com que o ouvinte sentisse como se tivesse acabado de ter uma conversa pessoal com ela. No programa, se tivesse vontade de cantar, cantava, se tivesse vontade de chorar, chorava. Nunca seguia um roteiro pré-determinado. Mesmo após sua morte, seus ouvintes pediram e a Fundação Catherine Kuhlman atendeu e seus programas gravados, por mais 6 anos seguidos, foram retransmitidos por diversas emissoras de rádio. O mesmo ocorreu com seus programas de televisão que ficaram no ar 8 anos após a sua morte, transmitidos semanalmente em rede nacional de televisão, nos Estados Unidos. Catherine nunca pregava contra fumar ou beber bebidas alcoólicas. É óbvio que não defendia esses vícios, mas também se recusava a fazer distinção entre as pessoas. Além do mais, ela não gostava da maneira que alguns evangelistas ministravam sobre cura divina. Ela achava que o que faziam piro de errado e não suportava esse tipo de ministério. Jamais dizia que a doença piro de coisa do diabo e até evitava o assunto, preferia chamar a atenção do povo para o fato de que Deus time tremendo. Ela acreditava que se conseguisse voltar os olhos das pessoas em direção ao Senhor, todas as outras coisas se ajeitariam. No começo de seu ministério, Catherine incentivava as pessoas a deixarem as suas denominações, mas, com o passar do RIDA ela mudou o seu modo de pensar e passou a orientar as pessoas no sentido de que retornassem às suas igrejas, para que pudessem se transformar em uma luz brilhante e uma força restauradora no meio delas. Operating System que a conheceram bem sempre afirmavam que a vida de Catherine Kuhlman time de uma constante oração e busca do Senhor, diziam que, ainda que estivesse em viagem ela buscava um jeito de orar onde quer que estivesse. É difícil, pela enorme quantidade, determinar quais os milagres realizados por Deus, através de Catherine Kuhlman, foram mais marcantes. Para ela, os mais maravilhosos envolviam os que levavam a pessoa a experimentar um novo nascimento. Certa ocasião um garoto de 5 anos de idade, paralítico desde o nascimento, andou em direção à plataforma onde Catherine se encontrava, sem a ajuda de ninguém. Em outra oportunidade, uma senhora, também confinada em uma cadeira de rodas havia anos, deixou essa cadeira e caminhou em direção à evangelista, sem ajuda e para espanto de seu marido. Um homem, na Filadélfia, que havia, há 8 meses, colocado um marcapasso, sentiu uma intensa dor quando Catherine impôs suas mãos sobre ele. De volta a casa percebeu que a cicatriz da colocação do aparelho tinha sumido. Procurou o médico que o atendia e este determinou que se fizesse uma radiografia e, ao verificar o resultado desta, constatou que não havia mais nenhum aparelho e que o coração do homem funcionava normalmente e ele estava totalmente curado. Em seus cultos time ordinário tumores e cânceres desaparecerem, cegos verem e surdos ouvirem, dores de cabeça, enxaquecas sumirem. É praticamente impossível enumerar os milagres que o ministério de Catherine Kuhlman produziu através da fé e da graça de Deus. Ela chorava de alegria quando viu milhares de pessoas sendo curadas através do poder de Deus. Mas, nem tais eram curados e ela chorava, também, ao perceber que essas pessoas voltavam para casa sem a cura esperada. Ela nunca procurou explicar por que alguns eram curados e outros não. Ela cria, firmemente,
que a responsabilidade período de Deus e que o papel dela time, apenas, obedecer. Mas, de qualquer forma, dizia que uma das primeiras perguntas que faria ao pai, em sua chegada ao céu seria: por que umas são curadas e outras não? Em agosto de 1952, Catherine deveria pregar em uma tenda, a pedido de Rec Zumbad, na cidade de Akron, Ohio. O culto começaria às 11 horas da manhã, mas, nas primeiras horas da madrugada, Zumbad foi acordado por um policial que lhe comunicou que aproximadamente 18.000 pessoas já se aglomeravam do lado de fora da tenda. Avisou Catherine, que já estava acostumada ao fato de que as multidões sempre ultrapassavam a quantidade de lugares disponíveis, e esta se propôs a começar o culto às 8 da manhã e atender a tais os necessitados. Maud Aimee, esposa de Rec Zumbad, disse que Catherine, sem demonstrar o menor cansaço, pregou aquelas pessoas até às 2:30 da tarde daquele domingo. Rec Zumbad, mais tarde, iniciou um ministério televisivo e uma das maiores igrejas daquela época, entre 1960 e 1970. Com sua esposa, desenvolveu uma firme amizade com Kathryn Kuhlman que duraria por toda a vida. Com o esforço em toda a sua ida missionária, Catherine, um dia, recebeu um diagnóstico médico de que tinha o coração aumentado e um defeito na válvula mitral. Mesmo diante desse diagnóstico, ela continuou com seu ministério, sem ao menos diminuir o ritmo, permanecendo totalmente dependente da direção que o Espírito Santo havia determinado para sua vida. Catherine havia-se Twister uma celebridade. Astros e estrelas de filme vinham para suas reuniões. O próprio Derry concedeu a ela uma audiência CPSIC no Vaticano. Seus livros eram recomendados por tais e autoridades das maiores cidades americanas ofereceram a ela as chaves de suas cidades. Ela chegou a receber uma medalha de honra no Vietnã, por suas contribuições aos americanos feridos naquela guerra. O último culto de milagres realizado pelo ministério de Kathryn Kuhlman aconteceu no Auditório Sanctuary, em Los Angeles, na Califórnia, no dia 16 de novembro de 1975. Apenas 3 semanas depois, Catherine submeteu-se a uma cirurgia e chegou a ficar à beira da morte, no Centro Médico Hillcrest, na cidade de Tulsa, em Oklahoma. Ela já havia passado o controle de seu ministério para Tink Wilkerson, em quem confiava. Aliás, confiar foi o grande problema de Kathryn Kuhlman em toda a sua vida. As pessoas, compreensível Sam, com o qual se casou, se aproximavam dela, ganhavam a sua confiança, mas, quase sempre, havia um interesse financeiro acobertado. Isto causou à evangelista uma enorme série de problemas e graves acusações, durante a sua vida. As pessoas que foram contrariadas em seus intentos, quer de salários mais altos, controle all out das finanças a porcentagens absurdas que exigiam dela, ao serem demitidas ou afastadas, tornavam-se inimigas e faziam acusações as mais absurdas, que acabavam sempre encontrando eco aqui e ali. Afinal, quem não gostaria de fazer o seu nome em cima de uma pessoa famosa como ela? Mas, voltando a Catherine no Clinic, ela recebia regularmente a visita do casal Oral e Evelyn Roberts, uma das poucas pessoas que puderam ser recebidas por ela e que iam orar em seu favor. Em determinada ocasião, em lugar das orações dos amigos, Catherine preferiu dizer à sua irmã que gostaria de voltar para casa. E ela, que foi a responsável por apresentar a toda uma geração o ministério do Espírito Santo, finalmente realizou o desejo de seu coração. Na época chegou-se a comentar que o Espírito Santo, mais uma vez, desceu sobre ela, deixando o seu rosto iluminado. A enfermeira que estava em seu quarto disse ter notado que havia um brilho envolvendo a cama de Catherine, proporcionando uma paz indescritível. E, às 20h20 do dia 20 de fevereiro de 1976, aos 68 anos de idade, Catherine partiu para estar com o Senhor. Oral Roberts dirigiu o culto fúnebre, que foi realizado no Woodland Yard Remembrance Park, em Glendale, Califórnia. O caixão de Kathryn Kuhlman foi enterrado no mesmo cemitério e distante apenas 800 metros de onde estava a sepultura de Aimee Semple McPherson. Kathryn Kuhlman foi uma joia de raro courage. Seu ministério abriu caminho para que o Espírito Santo pudesse ser conhecido em toda a atual geração.
Ela esforçou-se para nos mostrar como ter comunhão com Ele e como demonstrar em Ele que o nosso love. Ela teve o dom de nos mostrar o Espírito Santo como sendo nosso amigo. E serão suas as palavras finais deste resumo. O mundo me chamava de tola por ter entregado minha vida completamente a alguém a quem jamais eu vira. Entretanto, sei exatamente o que vou dizer quando estiver, finalmente, diante dele. Quando eu olhar o maravilhoso rosto de Cristo, terei apenas uma coisa para lhe dizer: eu tentei. Eu dei a ele o melhor de mim. Minha redenção terá sido completada quando eu estiver de pé, diante de aquele que tornou tudo isso possível.